Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do projeto Falando em Cardiologia da Sociedade Brasileira das Ligas de Cardiologia. Meu nome é Cauê Sauer, a gente está aqui hoje com o professor Marcelo Sobral, que é cirurgião cardíaco, e a gente vai falar um pouco sobre os fatores de risco para a doença cardíaca. Quais são os fatores de risco, quais são os mais importantes. Tudo bem, professor? Tudo bem, Cauê. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e a gente tentar debater, conversar um pouquinho sobre cardiologia, né, que é um tema que a gente gosta, né? E eu, como cirurgião cardíaco durante bastante tempo, aí eu pude ter acesso até vendo o coração, vendo a doença ao vivo ali, pegando no coração, vendo as consequências dos fatores de risco, né? Quanto aos fatores de risco, como que eles são divididos? Quais são os fatores mais prevalentes? Qual que a sociedade é mais importante hoje no Brasil? Então, a gente tem que lembrar que a sociedade, de modo geral, ela tem um dia específico que é 29 de setembro, né, onde é comemorado o Dia Mundial do Coração e é onde se fala muito sobre prevenção. E em cima disso a gente vem conversando sobre a importância dos fatores de risco na doença cardiovascular, né? A gente tem que lembrar que as doenças do coração elas são bastante prevalentes, né? Em torno de 300 mil no ano. Isso equivale ao que? Um óbito a cada 2 minutos, né? Então é a doença que mais mata no mundo também, é a que mais mata no Brasil e, na minha opinião, a gente teria que tomar providências bastante importantes para isso, né? Então a gente divide basicamente, quando eu falo a Sociedade Científica de Cardiologia, em fatores evitáveis e fatores não evitáveis. Os evitáveis a gente vai falar depois, vamos falar dos não evitáveis. Quais seriam os não evitáveis? Por que essa classificação, essa denominação? Porque a gente não pode alterar isso, né? O primeiro seria o fator familiar. A gente recebe essa herança. Os pais, mãe, pai, avô, primo de primeiro grau, a gente acaba herdando um pouquinho essa herança genética. E pais hipertensos tendem a formar filhos hipertensos. Pais com doenças no coração ou que já infartaram, eles tendem a ter essa doença. Então, por isso que é super importante a prevenção. Não é porque o pai e a mãe são hipertensos que necessariamente o filho vai ter. Eles receberam uma carga genética que pode ser que não desenvolvam, mas isso vai depender muito do cuidado que essa pessoa vai ter durante a vida. O outro fator que a gente não consegue mudar é a etnia, né, e o sexo. Homem e mulher a gente não consegue mudar, até se prove o contrário. E a etnia, principalmente os negros, tem uma tendência maior a desenvolver hipertensão arterial. Então isso não é uma coisa que não mexemos. O homem, ele tende a infartar mais durante a idade ativa dele, né, que é até uns 50 e poucos anos. A mulher ela tem uma certa proteção por causa do estrógeno, mas a partir da menopausa a mulher equipara com o homem os níveis a prevalência de infarto e tende a passar na menopausa a prevalência dos homens. Então tem uma diferença sutil entre homem e mulher nesse caso. E a idade, quanto mais idosa vai ficando a pessoa, mais doença ela vai acumulando, isso é natural. Um exemplo é a hipertensão. Acima de 65 anos, 70 anos, você tem mais de 70% de hipertensos. Isso é uma coisa natural, uma evolução, o envelhecimento da pessoa vai causando mais doenças, né? E eu coloquei um esquemazinho para a gente debater em cima dele. E os fatores evitáveis, né? Que a gente consegue enumerar aí pelo menos uns 11, né? O estresse. Segundo uma organização internacional que inclusive tem um braço no Brasil, né, que faz o manejo de estresse, dizem que 69% dos brasileiros têm algum grau de estresse. E isso deixa a gente numa posição honrosa, entre aspas, de segundo lugar no mundo de pessoas mais estressadas. O estresse é um dos principais fatores de risco. Para mim, é o mais importante, porque o estresse é o desencadeador de vários outros fatores de risco, né? O estresse ele faz a pessoa dormir mal, faz a pessoa se alimentar mal, deixa a pessoa sem vontade
para praticar um exercício físico, ela acaba comendo muito e muita porcaria e pode desenvolver hipertensão, então ela desencadeia os outros fatores de risco que a gente vai comentar. Depressão, ansiedade é um mal desse século, a depressão que também pode oscilar ou intercalar com a ansiedade. Pelos dados da Organização Mundial da Saúde, temos que 5,8%, em torno de 6% dos brasileiros são depressivos, né, importantes, e em torno de 10%, 9,3%, quase 10% de ansiedade. Está crescendo, as pessoas estão ficando um pouquinho mais doentes, né? E a depressão ela tem um fato curioso, porque o depressivo ele não toma remédio. E quando a pessoa infarta, por exemplo, ela precisa dessa vontade da pessoa se cuidar, se tratar e tomar o remédio. E também tem um outro lado, quando a pessoa infarta, existe uma alta prevalência da pessoa ficar deprimido pelo fato dessa pessoa ter infartado, ter algumas limitações, então causa infarto da depressão secundária. Isso é um fator também importante que prejudica na tomada do remédio. Então o depressivo ele tende a ter uma morbidade um pouquinho maior. A obesidade, que também é outro problema grave, tanto a obesidade em adulto como a obesidade infantil. A obesidade infantil está crescendo muito, e aí a gente vinha numa curva crescente de sobrevida. Hoje, com o aumento da obesidade infantil, essa curva de sobrevida está diminuindo, né? A gente buscava idades bem avançadas pelo regime que a gente estava vivendo, medicação de ponta, né? Qualidade de vida um pouco mais estudada, mas essa obesidade está vindo para diminuir um pouco essa curva, de rebaixar um pouco a expectativa de vida. E temos os dados também, eu acho super importantes, em torno de 50% das pessoas, tanto o Brasil como a população mundial, tem 50% de sobrepeso, né? Você lembrando aquele índice de massa corpórea, a Organização Mundial de Saúde ela pega isso como referência, que pega o peso dividido pela altura ao quadrado, até 24,9, essa relação até 24,9, a pessoa está no peso normal, acima de 25 a 25,9 ela está em sobrepeso, e acima e acima de 29,9 ela está em obesidade, né? E 50% está em sobrepeso e 16% já tem grau de obesidade, que é acima de 30%. Isso é uma coisa importante. Se você for analisar, a gente tem o quê? Quase 70% de pessoas fora do peso normal. Isso é um fator importante. A obesidade é um fator que desencadeia a diabetes, então ela é um precursor da diabetes, né? Sedentarismo é um outro fator de risco importante, né? A inatividade. Hoje temos em torno de 46% dos brasileiros inativos. Inativos, quando a gente fala inativo, é que não faz nenhum tipo de atividade física. E dos ativos, só 22,5% que fazem exercício físico. Quando a gente fala exercício físico, é um exercício físico coordenado, ou por um educador físico, ou com uma certa frequência. A atividade física a gente costuma ver alguma diferença nelas, porque a atividade física não é uma coisa programada, não é uma coisa frequente, é uma ida ao parque, é um final de semana. A pessoa não está inativa, mas também ela não está com uma certa coordenação do exercício físico. O tabagismo, felizmente, está diminuindo, mas ainda tem uma parcela pequena. O tabagismo ele é responsável principalmente por doenças pulmonares e acidentes vasculares mais periféricos, né, chegando até amputações, e é um dos coadjuvantes para doenças no coração, principalmente infarto. O alcoolismo, ele tende, como alcoólatra crônico, ele tende a ter uma insuficiência cardíaca, né, uma disfunção do órgão, o uso prolongado, então é um dos principais responsáveis tanto por uma insuficiência cardíaca como com hipertensão arterial, que ele tá relacionado. Hipertensão arterial, se você for pegar no gráfico, nas diretrizes, é evidente que as pessoas mais jovens têm menos hipertensão, as mais velhas têm
muita hipertensão, em torno de 70% dos mais idosos, mas em média, se for tirar uma média da idade ativa, produtiva, a gente pode calcular em torno de 25% da população tem hipertensão, que dá o quê? 1 a cada 4 pessoas são hipertensas. Então é um índice muito alto, né? E todos esses fatores de riscos, eles de uma certa maneira, eles ajudam a progredir a doença do coração. E para completar, a gente tem diabetes, dislipidemia e dieta, que mais ou menos estão interligados, né? A diabetes, que no Brasil estima-se que 8,9%, em torno de 9% são diabéticos. E um fato interessante é que nos últimos 10 anos a gente tem tido um aumento de 16,8%, em torno de 17%. Quer dizer, é uma doença que está crescendo, mas ela está vindo acompanhando, como eu comentei com você antes, ele acompanha o nível de obesidade da população. Então, qual que é a tendência? Se não tiver um basta, uma mudança de hábito, principalmente alimentar, ou de sedentarismo, deixar o sedentarismo de lado, as pessoas vão ficando mais obesas, mais diabéticas, e a tendência é a curva da expectativa de vida diminuir. E a dieta, quando andei pesquisando, isso não existe uma porcentagem específica para a pessoa come, não se alimenta bem, em torno de 45%, eu peguei uma média, porque lá, se for ver, eles estratificam entre pessoas que comem comida gordurosa, tomam refrigerante, não comem, por exemplo, verduras, frutas, legumes, etc. Então, esses basicamente são os fatores de risco. Entendi. Qual você acha que é, na sua opinião, o papel do médico? A gente vê a maioria dos pacientes muitas vezes vem no consultório com vários desses fatores de risco que estão aí, são vários. Como que o médico tenta trabalhar isso com o paciente para poder mudar isso? Bela pergunta. Tem 2 pontos que dá para a gente trabalhar na sua pergunta. O primeiro é que as pessoas não sabem, às vezes. O grande problema do paciente que chega, ele não se conhece pela totalidade. Então, qual que é o principal papel do cardiologista? É papoterapia. É conhecer o paciente que está sentado na tua frente. Saber os fatores de risco que ele está submetido. Tem 1, tem 2, tem 3, e também tem outra coisa. Às vezes não tem nenhum, mas ele tem um fator familiar, ele tem um fator não evitável, que isso vai ser suficiente para ele se ele não manter uma qualidade de vida adequada. Então, primeira coisa, identificar na consulta os fatores de risco. E depois, na segunda etapa, orientar. Isso que é importante, tentar orientar da melhor maneira possível, mais didático possível e mais fácil para ele entender. Porque a grande queixa que eu observo, e quando eu vou em algum programa de televisão que chamam, eles tentam pontuar para a gente e falar o mais fácil possível, porque às vezes você fala termos técnicos que o paciente não entende. Então, para ele, aquele fator de risco que você ia alertar ele para ele se cuidar, ou pelo menos ter consciência disso, ele vai olhar para a tua cara e vai falar, nem sei o que é. Por exemplo, tem hipertensão arterial. Às vezes ele não sabe o que é hipertensão arterial sistêmica. Às vezes tem que falar mesmo, pressão alta, tem que usar termos que você consiga aproximar o médico do paciente. Qual você acha que é, assim, se você tivesse que falar, como se fosse uma dica para o estudante de medicina nessa parte de prevenção cardiovascular, os fatores evitáveis, não evitáveis, se tivesse que deixar uma dica principalmente para o estudante, o que ele não pode deixar de aprender nessa parte? Eu acho que para o estudante, né, que eu acho é uma pedra preciosa que a gente pode ou torná-lo sem valor ou ser um profissional extremamente capaz. A primeira dica é ouvir o paciente, é deixar ele falar, é você perceber nas entrelinhas até o grande problema dele, né? Às vezes todos esses fatores de risco que ele está submetido é por um problema em casa, é por um estresse no trabalho, é por uma não adaptação psíquica dele à sociedade. Então, às vezes o paciente vem para você como prevenção de doença cardiovascular, mas na verdade
de repente um psicólogo ou um psiquiatra poderia resolver, e esses fatores de risco de uma maneira ou outra eles vão desaparecer. Então a primeira dica para o estudante é ouvir o paciente, ouvir a queixa, atento às queixas dos pacientes. E segundo, sendo o paciente cardiopata ou com risco para doenças cardiovasculares, ele tentar identificar qual que o paciente está mais queixoso, vamos dizer assim. Eu chego em casa, não me alimento bem, pego lá frito alguma coisa, como errado, ou como pouco, ou como em horas alternadas, como muito à noite. Então, você percebe que o problema dele é mais voltado para a parte alimentar. Mas eu sou sedentário, não saio de casa, não gosto de treinar. Aí você mede a cintura abdominal dele, está alterada, você faz o MC, está alterado, então provavelmente está tendo obesidade como um fator de risco, está sedentário, está com uma dieta inadequada. Então tentar mapear ele e tentar corrigindo com uma conversa franca e direta e fácil para entender. A facilidade na conversa, eu sei, eu já fui mais jovem, eu sei como é que é. A gente tenta falar mais difícil no comecinho, a gente tenta para mostrar que a gente sabe, às vezes. Isso é uma coisa interessante. A gente vai ficando mais velho, vai falando mais fácil. Por quê? Porque a gente não precisa provar que a gente sabe. Às vezes a gente só falando, vendo o paciente entender, a gente entende, a gente fica mais feliz com isso e não precisa rebuscar muito. Eu rebuscava demais, eu falava os nomes das doenças, porcentagem. O paciente não quer saber de porcentagem. O paciente ele é único, ele senta na tua frente, ele quer resolver o problema dele. Então, se a gente conseguir trabalhar essa eficiência num jeito fácil para o paciente, eu acho vocês que estão começando vão ser excelentes. Se você tivesse que dar um recado final, mas visando o paciente doente, o que você falaria para ele? Então, na verdade, o que a gente costuma falar? O paciente ter uma dieta saudável. Essa dieta saudável, entenda-se com pouca fritura, porque o óleo virgem ou o azeite virgem, ele não faz mal, ele até é uma gordura boa, até uma gordura protetora. Mas quando o óleo ou o azeite ele é aquecido a mais de 70 graus, há uma desnaturação de algumas proteínas e esse óleo acaba sendo prejudicial à saúde, principalmente para a formação de placas de ateroma. Então, evitar frituras, fazer uso mais de carne, aquela de dieta mediterrânea que fala. Carne branca, o peixe, basicamente frango, verduras, legumes e nozes e avelã, como é que chamam? Os nuts que se falam. Sim. Isso é importante. Então azeite de oliva, de preferência extra virgem, isso nessa linha de gorduras saudáveis, vegetais liberado, frutas, carne branca moderado e esses nuts aí, que é avelã, nozes, castanha, etc. E na dieta mediterrânea eles contemplam tomar vinho, uma tacinha de vinho. Isso para quem quiser, evidente, não é obrigado. Mas na Mediterrânea tem isso. E eu li até um trabalho grande, comparando a dieta mediterrânea com esses nuts e sem os nuts. Com avelã, noz, etc., tem uma melhora na diminuição do risco cardiovascular. Dieta boa, atividade física sempre é provado, tem uma diretriz americana, um estudo americano que diz que se você fizer 30 minutos por dia durante 5 dias, você tem um ganho cardiovascular a médio e longo prazo. Então, aí fala meia hora, mas eu não tenho meia hora. Também pode ser cumulativo, você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 na hora do almoço, 10 à noite. E lembrando que sempre o exercício ele tem que ser de intensidade a ofegância. Tem que ser moderado e tem que gerar uma ofegância, não é passear, que eu brinco, passear no shopping. Já passei no shopping hoje, andei 2 horas, já fiz meu papel a semana. Não é isso. Tem que gerar ofegância durante meia hora, durante todo o dia. Dieta e atividade física, que na atividade física você já combate o sedentarismo, obesidade, etc. Que vem o estresse, você consegue diminuir o estresse pela liberação de serotonina. E procurar ficar menos estressado. É difícil, eu sei que todo mundo se estressa. Hoje nós somos vice-campeões de estresse, né, no mundo,
mas tentar enxergar a vida do outro lado, saber que só trabalhando, só se estressando com pequenas coisas, a gente está de uma certa maneira corroendo o nosso corpo. Então buscar hábitos saudáveis, ter um hobby, jogar um futebol, até um churrasco com amigos, é evidente, sem extrapolar, comer tudo, tomar cerveja, dormir 3 da manhã, essa aqui não é a ideia, mas a ideia é fazer essa socialização para a gente ter prazer um pouco, né? Sim. Acho que é basicamente isso. Eu agradeço a oportunidade que você está me dando. Obrigado, professor. Agradeço mais uma vez a presença do professor Marcelo Sobral, um tema que é extremamente importante, tanto para o acadêmico, tanto para o aluno, para o médico, para o paciente. A gente vai deixar os links para você seguir as nossas redes sociais, tem o Facebook, o Instagram, e fiquem atentos nos próximos vídeos e também nos sorteios que a gente vai fazer. Muito obrigado. Obrigado.